Com TV. Passa no seu smartphone. Alô, você, muito bom dia e companhia. Segunda-feira é dia de você usar a sua força de vontade para acordar, para pensar positivo, para começar uma boa semana, né? Pensa no agora e assim você vai se sentir melhor, né? Já acordou? Já tomou litros de café como eu? Mas cuidado, né? Exagero também não faz bem. Está no ar mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, alegria e companhia. E também, claro, conteúdos do seu interesse. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Muito obrigado aí a você que está nos assistindo. E claro, né? O nosso internauta, o nosso facenauta, o nosso astronauta de mármore, todo mundo que está aí conosco, né? Muito obrigado, tenha um bom dia, você que está no seu trabalho, você que está no seu carro. Hoje em dia a internet já está invadindo também os automóveis, graças a Deus, né? Nessa mudança, nessa transformação tecnológica, democrática, aonde você gera conteúdo de qualidade e atrai pessoas legais para sua vida, para sua sociedade. Eu sou Miguel Brambila, você já me conhece ou não, é um prazer estar em sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2020. O tempo passa, meu amigo, o tempo voa, portanto, né, como disse aqui já numa outra ideia do Minutos de Sabedoria que a gente grava, quanto mais coisa você tem para fazer, mais calma, porque senão você atropela, né? E atropelar não é legal. Esse programa aqui tem vários patrocinadores, oferecimento de Casa do Queijo Rio Branco, queijos frios, especiarias e variedades. A Casa do Queijo Rio Branco tem pão francês todos os dias, R$ 4,99 só. E a quarta do queijo mussarela, R$ 22,99, né? Em novo ambiente, com estacionamento, né? Um amigo Diego lá, um grande abraço também para você. A Mac Tintas tem para você a cor que você precisa. Tinta Souvenir, mais de 30 anos de experiência lá no bairro Kaiser. Ligue 3226-1088, faça um orçamento, vá lá tomar um café com o Clóvis e faça aí um bom negócio na Mac Tintas. Loja São Francisco Kaiser, Avenida Bom Pastor 2027 no bairro Kaiser. Está precisando mudar o seu ambiente? Loja São Francisco Kaiser. Sabor do Sul Pizzaria, pizza com sabor do Sul. Rua General Zeca Neto 1121 no Rio Branco. Temos ainda a Farmácia Economize. Aqui você economiza de verdade. Luiz Segala 1209, Esplanada, né? Para o meu amigo Luiz Abel, lá um grande abraço, nosso amigo desde sempre. E Sacolão da Economia do Kaiser, frutas, verduras, carnes e utilidades, sempre uma boa oferta para a sua família, né? Dito isso, não temos horóscopo no programa, porque não é um programa, né? Daqui a pouco eu vou cumprimentar o Ledaros aqui, que está conosco hoje, né? Vamos falar de Cine Serra, vamos falar de música, vamos falar de muita coisa legal aqui, né? O Ledaros, que tem muito mais história do que a gente possa imaginar, uma figura carismática, querida, baterista, é diretor de cinema, é produtor cultural, muita coisa legal. Daqui a pouco eu vou te dar bom dia, tá? Porque só precisamos aqui organizar a abertura do programa, Edinho. Bom dia, queridão. Bom dia a todos, né? Agora já 11 horas e 5 minutos, estamos aí com o Sabe Caxias, iniciando o ano, né? Oficialmente, mês de março, né? Mês de março, inicia o ano, depois das festividades, estamos aí, estamos embalados, né? Beleza, bom dia. Prazer, cara, tu tá aí, muito obrigado, queridão. Legal, o prazer é meu participar aí do programa com muito vocês. Bem. Tenho certeza que tu tem muito a nos ajudar com o conteúdo de qualidade, colaborar conosco, já vamos conversar, tá bom? Ok, tranquilo. O Ledaro já vai falar conosco. Abra aí que Minutos de Sabedoria, já que tu tá aí, passa pro Edinho, faz favor, isso aqui. A gente lê sempre uma mensagem positiva aqui, ela é ecumênica, ela é agnóstica, ela é, se você não acredita em Deus, é positiva, né? Onde abre é o que vale. É o que vale, é isso aí. O Edinho agora sobe o nível, atenção, musiquinha. Vamos lá. Os números agora. Aí agora, Mr. M. Isso, página 182. Não se deixe levar pelo estretismo, não enxergue, ou melhor, nem exagere para mais nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais,
cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés e dentro aí de pouco estará pisando na cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme ou com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. Aqui fala sobre o equilíbrio, gente. Eu acho que é muito interessante, né? Você saber o que é um equilíbrio de vida. Tudo em demasia, né? Quando foge da balança do equilíbrio, é prejudicial. Eu estava vendo aqui muitas vezes aqui diz não exagere demais, né? Cuidado. Muitas vezes a gente exagera até mesmo os contos, as histórias que nós criamos. Nós vemos um fato, né? E aquele fato, quando chega em nós multiplicamos por 10. Meu Deus, era assim, Você era daquele fofoca, jeito, né? Eu vi daquele tamanho, né? Então cuidado, gente. Cuidado que tudo isso pode propagar em verdades e o mundo está precisando de veracidade. E o equilíbrio em todas as suas anuâncias, né? Em todos os seus meios, todas as suas formas. Precisamos ter aí equilíbrio. E o equilíbrio aqui nos diz, né? Que você não deve ficar parado, mas também não deve correr demais, em demasia. Deve ter equilíbrio em todas as coisas. Tá aí, Verdade, então, legal, Nandinho. Muito obrigado. Tu sabe que o nome, eles chamam isso na literatura de Cassandras, né? As Cassandras, que tudo exageram. Oh, Nossa, meu só Deus, tem, sai correndo, tem. né? E agora o coronavírus, e agora não sei o quê. Tudo exagero. As Cassandras, né? Sim. Tem uma história para isso, né? E só pra você ter uma noção, falando nos exageros, olha só a correria atrás de máscaras no país, tu viu o álcool gel, inclusive nós temos o nosso ali, mas o pessoal de um valor X... Já passaram, né? Já tomou gole, não? Não, mas de um valor X o pessoal multiplicou vezes 100 o valor, né, do próprio álcool gel, já subindo o valor, as coisas, um terrorismo, né, por assim dizer, viral, né? A pior dessa, né, eu vi hoje no rádio, não sei se vocês viram, né? Bom dia, já te dei bom dia, não? Sim, já. Ô, tu tava aí? Eu vou ler aqui a notícia do Cineserra, mas já nesse assunto vocês viram que um determinado grupo de entre aspas, né? Porque não são sérios religiosos, anunciaram uma bênção. Sim, já foi comentado até aqui pela manhã, anunciaram... Para curar o coronavírus, né? Para se proteger e não sei o que, assim. Um óleo aí, né? Depois da cura gay, a cura do coronavírus. É impressionante. Impressionante, né, cara? Meu Deus. E não, pior que isso, é que tem gente que acredita, né? Isso que é ruim. Se me permite, antes de tu Pois ler, não, querido, tem à vontade. um mestre que estava em meditação e nisso, né, ele recebeu a informação que viria à vila um vírus e levaria 3 pessoas. Diz assim, meu Deus do céu, livrai, só 3. Sim, vai ser só 3. E de ter feito, na vila apareceu 3 pessoas. Só que começou a aparecer na próxima semana outras pessoas. E esse mestre chegou e disse assim, mas me falaram que era só 3. Não, era só 3. Esse resto aqui é contaminado por outros, né, desse retroviral, dessa situação do medo e do pânico que as pessoas geram ao entorno das situações. E é isso que nós estamos fazendo. O vírus é um só, mas a gente está sendo consumido por um bombardeamento de desinformações que traz o caos e essa pandemia de incertezas e medos de segurança que fazem, né, tudo isso aí. Verdade. Até o óleo aparecer, né? Até o quê? Até um óleo aí. Óleo milagroso. O óleo milagroso pra mim seria que desse pra fritar batata e que tu não te desse colesterol. Isso Seria milagroso. Porque a batata na fritadeira não é igual. 7º Cineserra revela trabalhos selecionados. 53 obras audiovisuais participam da mostra competitiva nesta edição. A 7ª edição do Cineserra, Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha, acaba de anunciar os trabalhos selecionados para concorrer às premiações, que também serão exibidos durante as sessões do evento. De um total de 125 produções inscritas, um novo recorde de inscritos, 21 foram escolhidas para participar do concurso regional e 31 do certame estadual. Todos os trabalhos inscritos passam por avaliação e validação conforme regulamento do festival. Desta forma, apesar das poucas inscrições na categoria websérie, que é novidade para este ano, né? Então, quer dizer, não pode se dizer pouco, né? Novidade desta edição, apenas um trabalho cumpriu os pré-requisitos de participação, estando apto para a mostra competitiva. E para falar mais sobre isso, é claro, né, está aqui, como já anunciamos, o Ledaros. Não vou te dar bom dia de novo, tá? E aí, meu irmãozinho, 7ª edição, né, não é pouca coisa, né, um festival de cinema dessa magnitude, onde nada existia antes, houve um desbravamento, né. Tu já é músico também, tu é diretor, então fala um pouquinho. Vamos começar pelo Cineserra, depois a gente transita por outras áreas também. Claro. Não, a gente teve, assim, esse resultado bastante interessante, né, que foi o número de inscritos, novamente batendo um novo recorde, digamos assim, né? A gente vem tendo, ano após ano, sempre números mais expressivos, né? Esse ano, em relação ao ano passado, o aumento não foi tão grande,
Mas é importante que se mantenha nesse patamar, né, Brambila? Assim, a gente vê que tem uma produção muito grande na área do audiovisual, né, nessa produção independente, né, que é a produção de curtas e médias metragens e de videoclipes. E ficamos muito satisfeitos assim, de ter números positivos e principalmente de ter trabalhos provindos assim, das mais diversas regiões do estado, né? Assim, de cidades que você nem lembra que existem e daqui a pouco tem um trabalho inscrito daquela cidade. Então isso a gente nos deixa felizes porque a gente constata que realmente o festival está chegando em todas as regiões, todos os rincões, né, do estado, Rio Grande, né, do Rio Grande, né? E isso é muito bacana, assim. E essa seleção, que é um processo que a gente passa todo ano, né? Porque a gente evidentemente não tem como exibir todos os trabalhos, é muita coisa, é muito material, né? Sim. Também é um processo muito difícil, né? Em que a gente assiste todo o material, tem uma comissão que faz isso. E então é um processo todo de seleção, tentando escolher os melhores, né? Tanto no certame estadual, que abrange todo o estado, e o certame regional, que são os trabalhos restritos aqui à nossa região, né? Sim. A gente tem esse certame separado, porque aliás foi o certame que originou o Cine Serra, né? No primeiro ano a gente só tinha um certame regional. Então a gente procura manter isso até para ter sempre esse espaço reservado, né, para a produção independente aqui da Serra, da nossa região. Eu acho super importante isso, né? E esse ano, então, nós também tivemos a novidade, que foi a inclusão do certame de webséries. Porém, como foi uma coisa, digamos assim, lançada meio que de última hora, a gente não teve muito tempo para fazer todo o processo de divulgação, de fazer chegar realmente nos produtores que vêm trabalhando nesse formato, né? Então, infelizmente, nós não tivemos ainda... Mas está lançada a semente, não, né? Exatamente. É uma grande sacada, com certeza. Porque é uma tendência muito forte, né? Essa produção de webséries vem crescendo ano após ano, né? Assim, em termos mundiais, por exemplo, eu estive em novembro no Rio Web Fest no Rio, que é um festival internacional, com uma websérie, um projeto meu de websérie que foi selecionado lá. E assim, é impressionante assim, o que está acontecendo a nível mundial em termos de webséries, assim, né? É uma tendência muito grande de crescer. É um salto, na verdade, né, falando sobre a websérie, de geração de conteúdo, de irradiação, porque você vai ter que manter o núcleo, você vai ter que manter uma história, você vai ter que manter uma sequência de roteiro, uma produção, né, continuada, né? São produções continuadas, então demanda mais pessoas envolvidas, demanda um projeto de um prazo maior, né? E um desenvolvimento de um projeto é um arco de história muito maior do que um curta-metragem, né? Exato. Então, sim, é um desenvolvimento, sim, desse segmento independente, né? Então, a gente... Nesse ponto a gente teve números assim diminutos ainda nesse certame, mas temos certeza que a tendência para a próxima edição é crescer bastante, né? Sem dúvida, eu acho que esse foi uma grande sacada. Eu acho que, né? Esse trabalho que já vem feito nesse período todo, ele vai inclusive trazendo a irradiação, ou seja, para outros rincões, como tu disseste, e também o poder de atração de artistas que se sentem, né, felizes por ter, né, essa tradição, porque tenho certeza que desde o primeiro já saiu com essa organização, essa capacidade que tu irradia naturalmente pela personalidade tua e do Troian lá, que é nosso amigo também, mas a credibilidade vai ganhando-se com o tempo, né? Primeiro, segundo, terceiro, etc. Sempre nessa questão de seriedade, desde o primeiro. Certeza, um pouquinho da história do festival, como é que a gente pode falar? Não, isso é importante, assim, a gente sempre teve um regulamento muito claro, né, a respeito de como funciona o festival, né, e a gente sempre procurou tem um respeito muito grande pelos produtores, pelas obras, né? E isso se reflete, assim, na maneira como nós temos recebido os feedbacks, assim, dos produtores, né? De todo o estado, assim, sim, né? Sim. O Cine Serra, ele felizmente, ele tem, assim, um carinho, essa é a palavra mesmo, assim, ele tem um carinho muito grande, assim, por parte do pessoal que produz, porque eles sabem que a gente trata com todo o respeito, né? O material deles. E também o fato de nós, além de sermos um festival que premia, nós temos a premiação, né, o troféu do Cine Serra, a gente também leva os trabalhos para diversas cidades, né? A gente faz esse trabalho de exibição, né, de levar para as pessoas. E isso é o diferencial, porque tem muita gente que, por exemplo, produz um curta-metragem
e acaba fazendo uma sessão Ludus e acabou. Né? Não tem uma maior divulgação, não tem um impacto, não chega em outros lugares, em outras cidades, né? E através do Cineseg ele acaba chegando, né? Que bacana. Então a gente tem lá 9, agora provavelmente estamos fechando com a 10ª cidade. Então ele chega em muitas pessoas que, se não fosse pelo festival, não ficariam nem sabendo daquela obra, não teriam contato com aquela obra, né? Então isso, assim, é uma coisa que agrada também muito os produtores, né? Porque acaba espraiando, né? Essa produção. Que bacana, e isso vem mostrar como é que é o trabalho do Cineseg. As pessoas, mas eu vou lá, vou só fazer e tá. Não, tem todo um auxílio na produção, auxílio no fazer, a dar vida, a dar cara, encorpar e depois ainda propagar, né? Levar a fazer as entregas, muitas vezes de uma maneira que você talvez até desconhecia. Mas como é que eu vou entregar agora, fazer essa entrega para a sociedade? Aí o pessoal tá tudo ali, faz as respectivas entregas, encaminha, leva ainda para festivais e outros locais, outros concursos e espalha, né? Como falou, espraia, né? Espraia. Mandar um abraço para o nosso parça aqui, nosso diretor e parceiro no programa, o Fabiano Vergani, está nos assistindo aqui, Edinho. Opa! Viu? Aí, chefe, beleza? É nóis. Fabiano Vergani é um querido aqui, cara. Muito bom estar trabalhando aqui com essa turma. Né? Não, e outro detalhe que a gente também procura sempre fazer uma ou outra sessão com... Às vezes tem mais de uma, tem 2, 3, dependendo da como a gente sessões consegue... gratuitas. Não, as sessões são todas gratuitas, Isso mas é assim a gente consegue levar também para turmas de estudantes, né? Olha só. Legal. Assim, às vezes são estudantes de ensino médio, às vezes são estudantes universitários, né? Praticamente todo ano a gente faz sessões com universitários, né? Então isso gera uma troca muito grande e também gera debates, né? Porque as pessoas têm... Essa galera tem contato com essa produção. Sim. Né? Que de outra forma dificilmente chegaria até ela, né? E também, obviamente, o fato dessa galera nova que produz, e tem muita gente nova produzindo, é um canal de descobridor de talentos. Descobridor de talentos. E também no momento em que os trabalhos são premiados, você acaba ratificando a qualidade daquelas obras. É uma certificação, né? Que todo festival faz, né? Sim, quando o trabalho exatamente. Além da participação, né? Porque nem sempre ganhar é importante. Não, as duas coisas, né? Quer dizer, você é selecionado, que legal, né? Depois, se você é premiado, então ainda é como se fosse um selo, entendi. Né? Eu queria fazer uma contribuição, uma colaboração quando você falou que é levado para as escolas, é levado para as pessoas que talvez não teriam nem oportunidade de estar numa sala de cinema, ou não tem esse contato, não tem essa forma. Nós tivemos aqui dias atrás recebendo o Chiquinho de Vilas, aqui no nosso programa. E o Chiquinho disse assim: a minha vida mudou a partir do momento que foram na minha comunidade para fazer um ato e eu pedi, me empresta o microfone, e o pessoal olhou pro lado, pega aí, garoto, né? Entregaram o microfone e minha vida mudou totalmente a partir dali. Eu fui amplificado, ele disse, né? E a partir dali, o que acontece? A minha realidade mudou. Então nós imaginamos muitas vezes um filme chegando lá no meio de um grupo estudantil e acende os olhos daquele aluno e ele diz assim: como é que faz isso? Exatamente. E aí ele vai ver que existem os meios e que são pessoas muitas vezes do próprio círculo onde ele reside, Exatamente. No qual a sua cidade. Então isso traz um empoderamento e um crescimento muito grande para fomento da arte, né? Não, teu comentário é absolutamente pertinente. Isso acontece muito e a gente tem esse feedback dos produtores, né? O ano passado, por exemplo, né, a gente estava numa sessão, a gente obviamente participa das sessões dentro do possível, né? Porque são muitas. E lá tinha vários produtores de clipes da área do rap, do hip hop, do rap, né? Porque também tem vários trabalhos selecionados dessa área, porque nós produzimos videoclipes também, né? E foi impressionante, assim, o feedback dessas pessoas vindo falar conosco e dizendo: vocês não fazem ideia de como é importante pra gente estar participando de um festival e tá com o nosso nome aqui, concorrendo e papapá. Sabe, assim, o pessoal emocionado, emocionado falando com a gente. Isso nos toca profundamente, sabe? Não, olha isso. Porque daqui a pouco é um trabalho que, é lá da, mais um, né? Do bairro, Entendi. Lá não sei o que, lá da, sabe? Não, a gente não tem isso, né? O festival é absolutamente democrático, absolutamente abrangente, né? Tanto que nós já tivemos numa edição um trabalho que havia sido produzido por presidiários, um videoclipe. Que legal. Olha, né? Só que fantástico. E como ele tinha... Como era o nome do trabalho? Roteiros de Fuga, não? eu não lembro. A brincadeira é válida, mas é sério. Não, é super sério. Claro que é sério. Nós falamos Ainda bem que tu tá aqui pra falar sério nesse programa. Não, a gente fala assim, né? Não, só pra vocês entenderem, a gente fala em ressocialização. Não, exato. Que é o fator, né? Do nosso código é ressocializar as pessoas. E isso aí é um ótimo meio de ressocialização.
Né? Não, porque foi um trabalho produzido por rappers ou pessoas lá sim. Alguns dos prisioneiros, então, eles tinham essa coisa de produzir, né? E grandes artistas, com certeza, porque tem vida, né? Tem paixão. Não, e ficou um trabalho tão bem feito, porque a questão toda tem qualidade, tem conteúdo, não interessa quem tá fazendo. Sim. Entende? Sim. Pô, vamos dar visibilidade pra essa galera. Então, imagina o quanto representou pra eles, assim, sem né? dúvida, e quanto de esperança isso gerou, então, até assim, como forma de, como ele disse bem, né? De então a gente tem isso, assim, quer dizer, é uma palavra de ordem, assim, do festival, essa coisa de abrangência, né? De abertura, né? De uma abertura absolutamente democrática, assim, né? Para as pessoas se expressarem. Né? E o que é fantástico também, dá a oportunidade de nós entendermos o que é aquele mundo fechado. Exatamente. A gente fala assim, há um sentimento na população, lugar de vagabundo, lugar de sei lá mesmo, é fechado e tal. Mas quando você passa para entender o que é aquele mundo fechado, que ninguém realmente, nós não temos uma descrição, né, uma compreensão vívida do que é, e é a forma de dar o grito lá de dentro, vir para fora e entender o que nós temos lá, nós vamos ver que a atenção da coletividade se volta, porque lá é um local de escassez para tudo, né? E mínimos amparos, né? Porque o projeto de ressocialização passa por muitos lugares, menos por lá. Não, exatamente. Não, e se a gente fosse entrar nesse assunto, obviamente que existem vários níveis de criminalidade. É verdade. Né? Existe desde aquela pessoa que é ignóbil, realmente, que tem que ficar presa porque é uma ameaça terrível para qualquer um. É óbvio, sim. É óbvio, já classificou, sabe? Claro. Mas a gente tem também pessoas que, às vezes, por um crime, por um delito banal, tá lá dentro também, né? E essas pessoas, têm todo o direito e merecem esse processo de ressocialização. E a arte tem esse dever humanista, né? De ser interessante, né? Com certeza. Não somente na questão, mas também no geral, de transformar a sociedade, de criticar, inclusive todos os setores políticos, judiciário. O festival, como tu disseste, não tem esse viés político, é um festival onde todas as pessoas podem participar, independente se é um filme oriundo aí do presídio ou se é um filme de protesto, a gente não tem, a gente procura não, porque alguns festivais eles têm até uma agenda, digamos assim, eles são mais voltados para determinado segmento, né? Tem um festival que é focado em documentários da área social, outros é voltado em ficção, mas por exemplo, hoje em dia está muito em voga nessas questões das minorias. Então, por exemplo, tem festivais voltados para segmento LGBT, por exemplo. Sim. Não, o nosso é totalmente abrangente. Então vai ter obras também. Entendi. Mas é mais aberto. É completamente aberto. Né? O que é bem mais difícil, inclusive. É mais difícil, exatamente, porque você tem uma gama de temáticas e de propostas tão variada, né? Rico, inclusive. E rico, então a gente acaba tendo esse universo todo, né, de possibilidades, né? Então, assim, se você pegar a nossa programação, quando ela sai, né, você vai ver lá que tem todo tipo de filme ficcional, de documentário, né? E mesmo nos videoclipes, que é uma coisa praticamente exclusiva nossa aqui no estado, né? Nós somos o único festival do estado que veicula e premia videoclipes, né? Muito bom. Porque é uma produção muito grande. Sim. Então, há videoclipe, mas de que tipo de música? Todas. Tem desde da música regional gaúcha, passando pelo rock, pelo samba, pelo hip hop, pelo menos rap, o funk tigrão, né? Aqui não. Isso aí nós mandamos pro Ibama. Não tem porque não foi inscrito. Porque se tivesse, a gente, né, poderia abrir, obviamente também, né? Que existe dentro das parcelas. Claro, né? Exatamente. Porque a gente não é o meu gosto que conta, né? Eu, por exemplo, você falou em funk tigrão, eu não gosto. Eu particularmente não gosto, mas eu respeito. Eu tenho que respeitar. O problema é que eles não respeitam os outros, que botam essas caminhonetes aí, terremoto aí na casa dos outros. Não, aí é outra questão, né? Aí é outra questão. Terremoto. Não, isso aí a polícia tem que prender os caras. Eu nem conheci esse termo aí. Pode me pegar. Pode me pegar, pode. Não tenho medo disso. Cara, é terrível, não. Isso mas aí é outra questão, né? Sim, aí é outra questão. Aí é uma pessoa abusando, né, do inclusive, por exemplo, público, do palavrão, né? Que eles usam muito perto de crianças. Sim. Aí é outra questão. É verdade. Não, a gente também protesto. Sim, uma coisa é você protestar contra a sociedade, etc. Outra coisa é você agredir as pessoas. Exato, né? É outra coisa, evidentemente. Exatamente. Muito legal. Vamos chamar um intervalo comercial. Nós vamos depois citar alguns. Eu vi que tem bastante gente de Porto Alegre também que se inscreveu. Sim. E nós vamos falar sobre isso. Estamos conversando com o Ledaros, o Cine Serra. Edinho, pode ser um comercial? Vamos fazer esse comercial e já voltamos. E já voltamos rapidão. Serviços para você, utilidade pública também. Já voltamos.
Sua obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberto aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo, 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213-1125. Andi Ferragens. Agregue valor à sua felicidade. A Ervanária Paijoca no bairro Rio Branco carrega a tradição da família. Artigos religiosos para sua manifestação de fé. Venha fazer uma visita, consulte nossa página no Face. Na Ervanária Paijoca você encontra seriedade e ótimos preços. Avenida Rio Branco 2015 no bairro Rio Branco. Fone 3028-6784. Ervanária Paijoca, boas energias para a sua vida. Na hora da revisão, do conserto ou de um diagnóstico preciso para o seu carro, procure gente de confiança. Procure a Mecânica São Eloy. Na Mecânica São Eloy você vai encontrar precisão e seriedade na hora de fazer um orçamento, com valores justos e adequados para a sua melhor satisfação. Mecânica multimarcas com conceitos e tecnologias sempre em constante atualização. Está precisando de uma mecânica de excelência? Venha para a Mecânica São Eloy. Estamos na Rua Olavo Bilac 590 no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Fone 3221-2868. Mecânica São Eloy, respeito pelo cliente. A Rebocar está com você em 2020. Venha conhecer os variados tipos de produtos da Rebocar. Engate com segurança. Rebocar, muito mais. Rebocar 2020, visite-nos. No Sacolão da Economia do Kaiser você encontra sempre uma boa oferta. Frutas e verduras fresquinhas, os melhores cortes de carne de acordo com o seu paladar. Produtos em geral, ofertas toda semana. O Sacolão da Economia do Kaiser tem amplo estacionamento próprio. Confira nossas ofertas no Facebook. Venha ser nosso cliente. Sacolão da Economia do Kaiser. Estamos na Rua São Francisco de Paula, 455, bairro Kaiser. Fone 3226-2731. Sacolão da Economia do Kaiser. Boa oferta para a sua família. Voltamos a apresentar o Sabe Caxias by Bitcom nesta manhã de segunda-feira, que dia é hoje? 2? Mês de março. Começou o ano. É verdade, começou o ano, né? E vamos em frente, que atrás vem gente. Sabe Caxias by Bitcom, com a sua parceria, com o seu apoio, com a sua alegria. Estamos falando de cinema, de educação, de cultura, de artes com o Ledários, que também é músico, né? Que começou, né, como um baterista e tal, né? Tem um registro nosso amador lá do Sarau, do Fernando, lá tu tocando bateria, eu cantando uma música do Lobão lá. Ah, é verdade. Salvo na minha conta do YouTube, eu vou botar o link na nossa programação. Quero que você venha no Cafeína também. Mas pode falar um pouquinho, a gente vai voltar pro Cine Serra dessa tua vida de músico aí. Começou como baterista no Loquaz. Olha, temos nossa. um músico, eu sei a tua história, Isso. um músico em comum que tocou conosco, que era o teu guitarrista lá, o Marcos Deck. Marcos Deck. Gravou comigo na Exilados, como guitarrista. Hoje à tarde eu vou gravar com o irmão dele, que eles têm a banda agora, Slim Zoom Drops. O nome então, quase impronunciável. Eu aprendi depois de 2 anos, né? Mas é bom. Não, ele tá cavando uma pré-história aí, né? Loquaz é pré-história. E tu viu que ele disse, eu sei. Não, tudo que tu disser não dá. É assim. Nós fizemos uma investigação. Ele foi lá, cavou nas tábuas da pré-história. Eu fui no show de vocês do Imigrante ainda, inclusive. Né? Sério? Sim, um amigo meu era fã de vocês, meu amigo vizinho, amigo de adolescência. É mesmo? E fomos ver vocês lá de tarde, um sábado de tarde. Tu tava naquele show, velho? Eu não acredito. Era eu. Não, tinha bastante gente. Não, tinha bastante gente, lembra? Tinha bastante gente. Lá foi o show de lançamento da nossa banda. Tocávamos Led Zeppelin, Rita Lee.
Cantava mal pra burro. Imagina um baterista. Não que um baterista não possa cantar, né? Já Mas na diria época Phil eu não tinha a Collins. menor noção de canto, de tonalidade, de altura correta. Então eu fazia qualquer coisa, né? Já faz mais de 30 anos isso, vixe. Tá, não 35. precisa também entrar nos detalhes, né? Só traga alguns relatos do tudo. Também não é tanto assim, né? Não, o tempo é uma hipérbole. Até te contar uma Na verdade, o tempo é uma coisa assim, né? Não existe o Não tempo, existe. né? É só uma ilusão. Só pra minha mãe existe, que ela disse que o cabelo não tava melhor. tu Não tá muito era velho. branco uma vez, né? A minha mãe Não sempre era, fala não assim. era. Só para trazer um relato, dias atrás nós estávamos com um entrevistado aqui que tinha um assunto, né? E ele dizia geração 80, geração 90 e tal. Não vou com o Miguel Brambila. Não, pera aí, não. Cara, existem outras gerações também aqui. Vamos te agitar, velho. O gurizão ficou. Não, mas pra rir. Mas muito boa, só que, né? A geração XYZ, né? Ela, geração. Nossa geração era THC na época. Não, a nossa acho que era ainda L, tava L, bem antes lá, no L. alfabeto. Assim, do Woodstock, a nossa era do LSD ainda, do ping-pong. Não, mas a gente pegou um momento bacana ali, né? Metade dos anos 80 em diante ali, né? Bem piazão, e começamos a tocar e tal. E era um momento mais romântico, assim, da música, né? Porque tudo era mais difícil, né? Assim, Sim. até os instrumentos. Né? Era a cultura daquele modo, né? Claro. Não, e até pra você, assim, a gente tava naquela fase pré-importação liberada, né? Então tinha que se virar com o que tinha, né? Então eu me lembro que tinha o Bodes, que fazia baterias. Sim. Aí eu mandei fazer, eu queria ter um bumbo. Um bumbo da bateria encorpadão, né? A lá Led Zeppelin, assim, mandei fazer um bumbo de 24 polegadas. Legal. Nossa! Mas então. Era o cara, assim, com bumbo de 24 E polegadas. fez história aquela banda? Ficou bastante tempo? Cara, foi legal. A gente tocou o quê? Uns 2 anos, mas fizemos vários shows e acabou terminando assim porque, né, chega um momento que ou a coisa cresce ou para, né? Isso é E geral. aí eu comecei a tocar com outras pessoas, comecei a tocar com o Nideral, né? Gravamos aquele LP que foi um marco, né? Não me lembro. O primeiro LP gravado de rock na Serra, né? Sim, eu tenho esse. É a capa branca, aquele sim. capa branca, né? Mas eu não lembro o nome, não sei o nome. Não, era só Roberto Nideral. Certo. Só. Era um LP ainda, né? Porque imagina isso é Um dos 88. guitarristas da história de Caxias. Com certeza, um líder, com certeza. Vamos trazê-lo aqui também. Depois eu toquei no Nariz Porcelana, que foi uma banda que Nariz de marcou Porcelana também, era uma legal. banda muito legal, né? É tipo, tinha um monte de bandas, né? sim. Cartel, Vox Cartel com o Populi. Fábio Schneider, né? Não, o Schneider depois? foi depois de Ah, não, mim. porque ele é baterista também. Exatamente. A Cartel exato. original era eu, Nider e o Fábio Alves, o baixista, que é um Sim, grande o Fábio Alves baixista. começou a tocar comigo numa banda que nós tivemos, era Entretanto. Eu sei, eu lembro disso. Ele ainda fazia bolha nos dedos, ele tocava. Bem no comecinho, né? Sim, era 85, 87. Era 88. E o Fábio se tornou um tremendo músico, né? Hoje ele é músico da OSPA, né? Olha só, para vocês verem o quanto esses valores, né, de um período que tinha uma repressão, tinha uma dificuldade, como tu falou, não chegava equipamentos, não se tinha equipamentos, as pessoas se reuniam, se dividiam. Olha que se traduziu hoje, se Eu pensei que tu ia traduz, dizer né? para vocês verem quanto nós somos velhos. Não, para tu ver o quanto evoluiu, porque o que acontece? Se traduz hoje o que vocês são? Vocês são os norteadores de muitos fatores na cultura, são incentivadores, condutores, mas porque partiram lá de trás. E isso tudo é agregado para nossa sociedade. E a música, Que bom, a gente estava obrigado. comentando, né, Brambila, que a música é uma coisa assim que depois que você pegou aquele vírusinho do músico, Do de bem, tocar, né? O vírus do bem, né? É, De tocar, é difícil largar, né? Porque a música é uma grande paixão minha, assim, né? Embora profissionalmente não é uma coisa que seja essencial na minha vida, mas de uma forma ou de outra eu tô sempre gravando, produzindo, né? Então, trilhas sonoras. por isso que eu ia te dizer agora, eu acabei montando um estúdio nos anos 90, final dos anos 90, e desde então eu venho produzindo muita coisa lá, né? E atualmente, assim, o meu foco tem sido mais em produções voltadas para a minha área da área do audiovisual, que é onde eu estou mais focado, né, do ponto de vista artístico, né? Sim. Então agora, por exemplo, sábado eu terminei de produzir uma trilha sonora pro meu documentário que vai sair agora, meu último documentário que vai sair no final do mês, agora em 26 de março, que se chama O Guardador de Histórias, João Espadari Adame. Então é um documentário que nós produzimos, começou o ano passado, né, tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, né, com o apoio da Randon. Importante Deixa eu dizer. ver se eu lembro. Ele era barbeiro e guardava as histórias, é isso? O João Espadari Adame é uma figura maravilhosa que nós temos na história de Caxias. Ele era alfaiate e barbeiro. Mas ele tinha esse trabalho
de historiador, digamos assim, não oficial, autodidata. Anônimo. Por ele, né? Ele fez um trabalho inacreditável, assim, no século passado, né? Ele nasceu no final do século XIX, 1897, e morreu em 1972. E a partir dos anos 30, entre 30 e 70... ele fez um trabalho inacreditável, assim, de coleta de informações, de documentos, de dados, que basicamente formou, digamos assim, a base da história registrada que nós temos de Caxias hoje. Não, é uma figura incrível. E o que eu acho talvez o mais incrível, em sua época, talvez, como eu quis citar o Anônimo, em sua época, talvez não reconhecido, não visto, não percebido. Quem é esse cara? O que é isso? E talvez pela sua família contrariado. O que esse cara quer guardar toda essa coisa lá? E olha hoje, né? O maior registro de peso da nossa sociedade, as pessoas querem entendê-lo, querem pesquisá-lo, querem estudar. Não, exatamente. E surgiu justamente a ideia de fazer esse documentário, que partiu da família dele, de um membro da família dele, né? Porque ele era uma figura singular. Né? Ele, historicamente, está lá o nome dele no Arquivo Histórico Municipal. Isso é importante, já existe esse reconhecimento oficial da cidade. Mas não se conhece muito ainda do personagem, da figura humana dele. Né? Então, esse documentário que nós produzimos é justamente para trazer à tona quem era essa pessoa. Como ele pensava, como ele agia, como ele interagia com os seus, na comunidade, dia a dia, com a família, as características mais pessoais dele. Então, a gente realizou esse documentário, né? E como eu estava falando, eu acabei produzindo também a trilha sonora. Né? Que show. E a gente vai lançar agora dia 26 de março no Arquivo Histórico Municipal, né? Claro que não vai ter só essa sessão, né? Essa sessão vai ser para convidados, vai ter... E como é que foi o processo de entrevistas, de entrevistar pessoas da família? Sim, foi muito, muito rico, assim. Além de nós entrevistarmos, ele teve 5 filhos, na verdade, só 2 filhas viveram, né? Porque 3 dos 5 filhos... Imagina, na época dos anos 20 do século passado... Era complicado, né? Era muito difícil. 3, infelizmente, morreram. Muito pequenos, assim, ainda bebês, né? E dessas 2 filhas, uma delas, felizmente, ainda está viva, né? Que é a dona Serenita, uma figura maravilhosa. Ela tem 93, 94 anos. Lúcida. Muito mais lúcida que muita gente. Tu não quer dizer que tu é, mas vamos considerar. Assim, inacreditavelmente lúcida, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa. Então, ela e os filhos dela... Ela foi a fonte. Ela e os filhos, né, que felizmente estão... Aliás, desculpa, ela e a filha dela e os outros filhos da irmã, que essa sim já faleceu, né? Então, seria os netos dele, né, do Spadari, e essa filha, além de outras pessoas que tiveram contato com o João Spadari, que foram pessoas, por exemplo, o ex-prefeito Mansueto, né, que teve muito contato com ele, até porque tinha uma relação de parentesco. O Vídeo Deitos, também, né? O Vídeo Deitos, o Juventino Dalboc, né, que teve um papel muito importante no arquivo histórico, né? Enfim, uma série de pessoas que teve um contato com ele, né? Na época eram jovens, né? Evidentemente, ele morreu em 72, essas pessoas na época eram jovens, mas felizmente ainda estão vivas. Então a gente fez todo esse contato com essas pessoas e elas deram depoimentos muito ricos. Que legal. Nossa, né? Que incrível. Não só sobre ele, mas sobre a situação da época, sobre a questão de como a sociedade se pronunciava, né? naquele no momento. Meio social, né? Exatamente. Né? Então, uma série de questões acabaram emergindo desses depoimentos. Né? Questões de cunho social, cunho político até, né? que vão ser reveladas nesse documentário. Que legal, cara, né? Não tem nada para revelar aí em primeira mão? Isso já sabe. Não, que o documentário já tá vindo aí. Mas é um documentário que a gente acha que vai repercutir muito, assim, porque é um pouco desse... Além da história dele, mas é também de toda a situação daquele momento histórico de Caxias, né? E assim, peculiaridades da história de Caxias. Nessa época que o rádio era o veículo de comunicação, mas nem todos tinham, ainda era caro, né? Então, quer dizer, era mais em loco a convivência. Alguns locais da cidade eram centros de encontro. Exatamente. E aí, né, os clubes, né? O clube, a barbearia, né? A própria barbearia, Bramila, exatamente. Né? O pessoal ia lá para conversar, nem sempre para cortar o cabelo, fazer. Porque a barbearia dele, a partir em torno dos anos 50, ela ficava ali na frente do Eberly. Sim.
Nossa. Sabe onde tem ali a Sim, galeria ali, agora? Tem sim. aquela galeria? Tem o Que Banrisul, cruza do lado né? do Banrisul ali, né? Tem uma galeria ali, não Sim, tem? tem. Era É a ali. Galeria Martinato. Ali. Exatamente, era ali. Ali tinha essa casa, que não sei se era lugar, enfim, mas era na frente do Eberle. E aquela barbearia, alfaiataria dele se tornou um ponto de encontro de intelectuais. Tanto que a Exato. Academia Caxiense. Ó, tu quer uma não? Quer uma? Viu? A Academia Caxiense de Letras nasceu ali. Então. Porque existia. Era Nossa, quanta riqueza, né? Quanto fomento tava ali, né? Meu Porque Deus. era muito comum os intelectuais da época, né, os escritores, Claro. os jornalistas, né, pessoas que tinham interesses nessas áreas culturais. Até mesmo o se reuniam palacete ali. do Eberle era do lado, né? Era Ali, logo depois. Era logo depois ali. Logo depois. Nossa, Falando tinha nisso, um hoje tem conhecimento órbita grande. literária, né? Falando hoje, não sei se tu participa da órbita literária, não? De vez em quando, sim, Hoje já volta, fiz né? programa lá. No Arco da Vera, 20 horas aqui no centro. Né? Quem quiser. É um outro programa formidável, né? É verdade. Porque já que tu falaste da Academia Caxiense de Letras, né? Vamos tomar um rápido intervalo, nós voltamos 11h42 para falar ainda também sobre Cine Serra e mais coisas importantes para a nossa cultura aqui com o Ledaros. Já voltamos. Venha conhecer o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. É na Casa do Sabor. De segunda a sexta-feira com suco e sobremesa. Aos sábados, feijoada completa e buffet por apenas R$ 12,90. Fácil estacionamento. Casa do Sabor, o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. Estamos na Avenida São Leopoldo, 334, bairro São Leopoldo. Telefone 98447-3083. Casa do Sabor, o melhor para você. Na hora de encontrar um chaveiro, você precisa de confiança e experiência. Procure o Chaveiro Kaiser. Soluções em chaves e fechaduras. Chaveiro Kaiser. Estamos na Avenida Bom Pastor, 1380, no bairro Kaiser, em frente ao Andreassa. Chaveiro Kaiser, telefone 3214-6553. Chame o Chaveiro Kaiser e fique mais seguro. O que você precisa de um mecânico é uma boa parceria, confiança e qualidade no serviço. A Mecânica Tecnicar oferece seus serviços para a sua tranquilidade. Venha conversar com o Claudinho e faça um bom negócio na hora de revisar ou consertar o seu carro. Mecânica multimarcas de qualidade, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi, 139, bairro Esplanada. Fone 3221-5803. Precisou de mecânica? Mecânica é Tecnicar. Sua obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberto aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo, 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213-1125. Andi Ferragens. Agregue valor à sua felicidade. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto. Voltamos a apresentar ao Sabe Caxias by Bitcoin. E ainda completando, aqui eu quero dar um abraço para Roselina R. da Silva, né, que ela é a nossa internauta querida, generosa, né? Vocês são ótimos, bom dia. Você que é ótima, querida, bom dia para você também. Dá bom dia aí. Eu quero falar que nós já estamos no mês de março, estamos começando. já falamos. Olha, eu tô sobre isso. contaminando a galera com a minha loucura. Não, mas E aí você tinha uma pergunta para fazer sobre o documentário, né? Isso. Eu ia falar nós realidade estamos falando ficção. sobre o documentário e vocês criaram momentos que tiveram que recriar o personagem. Teve alguém que fez o personagem do Spadani. E outra pergunta, quantas pessoas vocês entrevistaram mais ou menos nesse? Então, o número de entrevistados deu mais ou menos umas 10, 11 pessoas, né? E quando eu estava pesquisando para bolar o roteiro do documentário, me ocorreu que seria interessante
fazer também uma recriação ficcional do personagem João Espadari Adame, porque ele deixou uma autobiografia, né? Que legal. Então eu acabei pensando momentos dessa autobiografia e nós fizemos então essas cenas que foram interpretadas pelo Maneco, né? Nosso querido Maneco aqui de Caxias, um grande ator, né? E fizemos essa recriação ficcional. Então o documentário tem partes ficcionais misturadas com os depoimentos. Então isso enriqueceu muito, né? A construção narrativa dele. O Maneco é o principal, né? Tem outros também. Assim, não, mas o Maneco fazendo só a parte ficcional. A parte ficcional é só ele. Só ele? Só ele. Ah, certo. Ele como se fosse nas memórias dele, nas lembranças. Porque ele tem determinadas ações ao longo do trabalho, da obra, né? Em que ele... também não vou revelar demais aqui, né? Dar spoiler. Eu sou jornalista, né? Tu tá... Mas ele tem esse personagem, ele faz o personagem, então, né, lembrando e fazendo coisas, tal. Ficou muito bacana. Nós vamos descobrir a tua senha do banco, né? Vamos voltar para o Cineserra, então. Tem bastante gente de Porto Alegre. Tem muita gente aqui, eu estava pensando em citar, mas tem bastante gente. Quem quiser também tem no Sabe Caxias, lá toda a programação, todos os inscritos, né? Bastante gente de Porto Alegre também, eu vi. Né? Que Porto Alegre é a capital do estado, tem bastante cultura, tem um núcleo. Mas Caxias também, a região metropolitana, né? Isso está irradiando. Não, é que, evidentemente, como Porto Alegre é a capital e é onde concentra a maior parte das produtoras de vídeo, né? Então, muito dessa produção vem dali, né? Porque você tem grandes produtoras, né? Você tem muita gente produzindo ou querendo começar a produzir. E queremos ou não, é mais maduro que Caxias, né? Não, com certeza. Não, evidente que sim, né? Até por uma questão numérica mesmo, né? Evidente que onde você tem mais gente produzindo, pela média, né? Você vai acabar tendo mais produtos, né, de um nível mais profissional, né? Então é sempre assim, todo ano a gente tem uma quantidade muito grande de trabalhos vindos de Porto Alegre, sempre, né? Não é típico. Não, os dois polos que geram mais produtos para o Cineserra sempre são, em primeiro lugar, Porto Alegre e segundo, Caxias. Certo. Isso é normal, assim. Depois você tem logo em seguida Santa Maria, Pelotas, né, Santa Cruz, às vezes Passo Fundo, que são cidades, que também geram essa produção, né? E a gente nota também que vocês têm bastante conteúdo. Nós falamos, por exemplo, que está pensando em já botar o canal a funcionar. A internet, ela funciona como um suporte, mas não foi pensando nisso que surgiu o festival, né? Tanto que tem muito conteúdo que participou do festival, mas que está inédito ainda na internet, né? Sim. Como é que tu vê essa questão da internet? Não, eu vejo como uma... a internet, como a gente já sabe há muito tempo, né, é um meio assim infindável, né? Quer dizer, você tem que o ponto é saber criar o canal corretamente, né, para chegar nas pessoas, né? Eu vejo assim, é uma tendência que a gente acabe abrindo também um canal, a gente não tem ainda, porque o nosso processo de divulgação é muito mais no ao vivo, né? Quer dizer, a gente tem essas sessões todas que são realizadas em 9, agora provavelmente 10 cidades, onde a gente leva as produções, né, onde são exibidas, né? Sim. Agora, é uma tendência que a gente acabe criando também um canal do Cineserra para exibir esses materiais. Como é que fica disponível, por exemplo, esse material? Como é que vocês trabalham a questão do direito autoral? Como é que funciona? Então, isso já na inscrição no regulamento existe lá uma norma, né, em que o produtor ele nos autoriza, evidentemente, né, a fazer as exibições e a disponibilizar esse material. Porque qual é o interesse desse pessoal que produz esse material, né? Veja bem, a gente trabalha num formato, o Cineserra é focado em curtas e médias metragens, né? Nossas produções são de até 30 minutos. Então, esse formato não é um formato eminentemente comercial. Absolutamente, não é comercial. Sim. Então, no momento que você entra num festival e começa a ter divulgação, é isso que as pessoas vêm buscando, né? Os produtores, né? Vêm buscando, né? Então, se a gente criar um canal, a gente está em processo de desenvolvimento dessa ideia, né? Eu acho que vai justamente ao encontro disso, né? Claro. De dar mais visibilidade para essa produção. Porque o que eu noto, mais ainda do que ela já tem. O que eu noto que a preocupação, às vezes, é ainda muitos artistas que vivem da arte que gerou um produto, um DVD, gerou um CD, que isso está mudando. Ainda se lança as gravadoras e tal, e ainda mais, né, a pessoa compra para ter, né, como um extrato do papel, porque vai ter o Spotify, vai ter, né, então muita gente guarda, ainda tem muitas pessoas que eu entrevistei aqui já, que não estão no YouTube, né, ainda tem um CD, ainda tem um DVD, quiser, vai ganhar ali, né, 30, 40, 100 reais, seja quanto custe, né, o CD ou o DVD,
mas como um arquivo, como um documento. Ainda tem assim uma parcela significativa do consumidor de música, de cultura em geral, que gosta de ter a coisa física, né? Então, gosta de ter o DVD do filme, gosta de ter o CD do disco, da música, da banda, enfim, né? Mas eu acho que é uma tendência irreversível que cada vez mais tudo fique muito mais no etéreo, né? Saber na como nuvem, pagar né? os artistas, isso, e direitos autorais na nuvem. Então você vê aí, por exemplo, você comentou do canal da música, o Spotify. Sim. Isso é irreversível, mas o Spotify remunera, né? Remunera. Claro, se você tem que ter muitos views, evidente, né? Acredita, mas, assim, mas dá um crédito também. Não, né? tem o seu crédito lá, né? Talvez seja ainda pouco, não sei quanto é exatamente, mas há uma tendência para esse lado, né? Não, acho que não vamos conseguir se livrar disso aí, né? Não, isso aí... Tem os saudosistas, vai ter o saudosista do CD, mas a própria mídia vai acabar limitando isso, você não vai mais ter equipamento, né? Dificilmente. Eu, por exemplo, tenho um DVD empoeirado lá, que nos computadores já não tem mais entrada de DVD. Né? Sim. Vai estragando, Sim. tu não substitui. Né? Exatamente. Já tem muitos computadores que já estão vindo sem já. Exatamente. Então quer dizer, né? Porque é uma tendência de... Né? Só a título de cultura aqui, conhecimento, hoje está completando o aniversário de criação no Japão, em 1983, o Compact Disc. E já não é mais utilizado. Hoje. E já não é mais utilizado. Olha que coincidência. Quantos anos estão? 1983. 10, 20, 30, Dá 35, anos. 37 anos, né? Isso. Então, pode ver. E já não é mais utilizado há quanto tempo? Já não é mais utilizado esse formato. E quanto tempo levou para chegar no Brasil esse formato? Ele chegou na década de 90, mas incorporou realmente em 94. Esse discordo de ti, não. Chegou em 80. Antes? Chegou em 85. 85? 80, eu lembro bem disso. 90 chegou a pirataria a milhão. Eu lembro disso, porque eu era um piazão, mas eu lembro porque, assim, o meu cunhado na época comprou. Me lembro disso, ele comprou isso. Nossa, que isso, laser! Laser, né? Então foi uma coisa que marcou na época, me marcou, né? E agora tem uma coisa que está sendo abandonada. Já não, agora vem um pendrive, vem outros formatos, já sim, nuvens, o MP3 já começou a matar o CD depois, né? Porque muita gente começou a fazer, já não tinha mais aquele problema de fita cassete. Depois, então, quer dizer, mas a cultura é a mesma, o conteúdo né? Só precisa se adaptar com as novas mídias, né? Até porque tem a questão de diversas ao fornecedor de internet, você está com tudo na nuvem, se você não tiver que ter não tiver um bom fornecedor de internet, você não vai funcionar. Então, quer dizer, ainda precisa avançar nessa questão de democratização desse conteúdo. Sim, né? Sim. Não, eu acho que o YouTube foi um meio democratizador, né? Porque quanta gente, né, produziu videoclipes e colocou lá e tal. O problema é como a dificuldade de chegar nas pessoas, né? Porque se tem mais gente produzindo, mais gente veiculando, também tem uma busca por... existe uma certa disputa, né, por essa atenção, não é? Sim, sim. Antigamente você tinha lá 20 bandas numa cidade, né, e 5 faziam um álbum. Tinha menos gente, então você conseguia... Tinha menos produtos para serem veiculados. Agora você tem muita coisa para ser veiculada. Né? Para concluir... Pois não, eu sei dizer que o temor é esse, e é o que está acontecendo, que tudo vira... de questão de 3, 4 dias uma coisa, daqui a outro dia ninguém mais dá bola. Vem produção, muita produção, pouca absorção. Né? Pouca absorção. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tanto que antigamente tu lançava numa grande rádio um produto, estourava nacionalmente. Né? Seja qual for, né? Hoje em dia não. Pode lançar no Faustão, que não vai mais estourar. É difícil. Mudou completamente a forma de chegar no público, né? Você é uma criação assim aos pouquinhos, eu acho, né? Eu acho que funciona assim, né? Você vai... Então, para concluir, Daros, produtor cultural, músico, nosso amigo aqui que esteve nos ajudando no programa hoje, depois do Cine Serra, agora do lançamento, qual é a próxima etapa, bem rapidão? Bem rapidinho, então, a partir de abril, então, né, a partir do dia 4, a gente vai ter o workshop, né? Depois, então, começam as sessões de exibição, e são 2 semanas praticamente repletas de exibições em Caxias e fora de Caxias. E no dia 19 de abril, então, é o encerramento, que é onde tem a sessão, né, que a gente faz todo ano, e que é a entrega dos prêmios para os ganhadores do Cine Serra. Que legal. Muito obrigado pela tua presença. Te esperamos no Cafeína para a próxima entrevista. Tá ok. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês, né? E sempre legal participar aqui. Que bom. Valeu, Edinho. Um abraço a todos, né? E até amanhã. Até amanhã. Vem aí a banda Mofos Quero Paz, 11h55. Amanhã voltamos com mais um assunto de seu interesse. Valeu. Bom dia, boa tarde. Até mais.
enfrentando a solidão. Era a noite no futuro, dentro do meu coração eu quero paz. Quero dançar qualquer rock and roll, eu quero amar. Quero vencer, tudo recomeçou mais uma vez. Eu quero paz. Oh, 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 oh. Lá, 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 lá. Vem dizer que tudo foi um sonho. Vem dizer eu quero amar de novo. De reencontro na calçada, brilhando a luz, a vida que não acaba, alivia, conduz meu coração. Eu quero paz. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.